Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e esse é mais um vídeo da série Da Porta para Fora, que é sobre o novo livro que estamos lançando agora em dezembro, sobre a temática dos capítulos que falam o livro. E hoje nós vamos falar sobre Pedro, o apóstolo Pedro, que aquele mesmo que andou sobre as águas, aquele mesmo sobre o qual a Igreja Católica postula que foi o primeiro Papa, o que não é um consenso, porque o protestantismo interpreta de maneira diferente, mas é o mesmo cara, o São Pedro, que, de acordo com a tradição que a gente recebe, né, é o cara que tem a chave dos céus, é o cara que abre e fecha a torneira para chover, enfim, é esse Pedro que nós estamos falando. Em aramaico, o nome dele é Cefas, e em grego, Petros, né, pedra. E esse Pedro, ele tem um passado, uma construção que é o seguinte: ele é galileu. A Galileia era bem ao norte, em relação a Jerusalém. Jerusalém é Judéia, Judá é mais ao sul, Galileia é mais ao norte do estado de Israel, e era uma região mais periférica, mais pobre. O pessoal era muito mais falava mais grego, que era o chamado grego koiné, e aramaico. O Pedro também teve uma síndrome. Síndrome, para quem não sabe, é um conjunto de sintomas, de comportamentos, de coisas que estão acontecendo com o indivíduo, com o organismo do indivíduo. Então, a síndrome de Pedro, ela tem muito a ver com a cultura judaica, farisaica, ou seja, pós-exílio, que classifica muito as coisas entre coisas de Deus e coisas que não eram de Deus. O Atos dos Apóstolos, ele conta a história da igreja primitiva, o comecinho da igreja logo depois que Jesus sobe, passa 40 dias ressurreto, depois ele sobe e a igreja fica responsável pela implantação do reino de Deus na terra. Auxiliados, obviamente, pelo Espírito Santo, que ele é enviado para habitar o coração de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o cerne, esse é o miolo da coisa. E Pedro, por ser Pedro, Tiago e João, principalmente esses três, eles, por terem um background, ou seja, um plano de fundo judeu, eles frequentam o templo, mesmo sendo cristãos, né, seguidores de Jesus, eles continuam indo até o templo, oferecer suas obrigações. Eles frequentam as sinagogas. Numa delas, o livro de Atos registra que Pedro aproveitou que foi convidado para ler a Bíblia deles na época, que era a Torá, né? Era só o livro da lei de Moisés. Ele foi ler e aí dali ele já emendou uma defesa a favor de Cristo e pregou sobre Cristo. Muitos se converteram na sinagoga. E dali ele saiu e eles sempre iam pregar para judeus. Então eles eram judeus convertidos ao cristianismo, que eles chamavam de judeus cristãos, né? Ou cristãos judeus. Eles iam tentar levar essa palavra de Jesus para outros judeus, para que eles, continuando a ter essa cultura judaica arraigada em si, eles passassem também agora a crer em Jesus como uma profecia cumprida. O judeu esperava um Messias, numa profecia ser cumprida, e o judeu cristão, por exemplo, Pedro, logo depois que Jesus sobe aos céus, Pedro é um exemplo de um judeu que continuava valorizando a circuncisão, os alimentos separados, o sábado como o dia de descanso, e acreditava em Jesus como a profecia cumprida. Isso era o diferencial. E realizava milagres, etc., em nome de Jesus. Aí, num belo dia, Deus Deus está de olho em outros povos, não somente no judeu. Ele quer que a salvação seja estendida a todos os povos. Por isso que Jesus fala: indo por todo o mundo, pregue o evangelho, né? Mateus 28. Então ele fala: indo por todo mundo, preguem essas boas novas de que eu morri para pagar a dívida que vocês nunca iam conseguir pagar com Deus. Então eu reaproximei vocês de Deus. Essa é a boa nova. Vocês venham após mim, me sigam os meus ensinamentos, não porque vocês querem ir para o céu, mas porque vocês entenderam que ganharam essa passagem para o céu por causa do meu sacrifício.
Basicamente, de maneira muito simplista, mas essa é a mensagem de Jesus. E Pedro só fazia isso com os judeus. E Deus tem o plano dele para todo mundo. Então, só que para o judeu, o gentio, que era aquele que não era do povo de Deus, ou seja, aquele que não era judeu, era gentio. Então, o gentio, ele era visto como uma coisa de segunda classe, né? Tem eu que sou de Deus e tem a segunda classe que é o gentio, que é o cara que é de outra religião. Cornélio era ele era um centurião, né? Da guarda romana, e ele era temente a Deus. Ele era daquela seita ou daquela sinagoga dos judeus chamada dos tementes a Deus, que eram aqueles que não eram nascidos judeus, mas que simpatizavam e buscavam seguir as regras judaicas, mesmo não sendo oficialmente introduzidos como deveria ser no povo judeu, porque aí tem que circuncidar, tem que fazer o batismo. Mas tinha aqueles que não faziam isso, eles só seguiam a filosofia judaica, temiam a Deus, mas eles não faziam parte da comunidade judaica. Então esses eram os chamados tementes a Deus. Cornélio talvez fosse um desses caras. E ele era romano, né? Ele era gentio, ele não tem raiz, não tem pedigree judeu. Pedro está ali orando na sacada ali né, da casa do curtidor de couro que ele estava, e vem uma visão de um lençol segurado pelas quatro pontas com vários bichos considerados impuros pela religião judaica, pela lei original lá atrás de Moisés. Lagartos, cobras e outros animais rastejantes que eram considerados impuros, impróprios para consumo. Consumir aquilo era pecado, era uma coisa que trazia pecado. Estava quebrando uma lei divina. Até então, até a época de Moisés, naquela época da lei antiga, do Antigo Testamento, esses animais eram considerados impuros. Tá? E aí ele traz isso para Pedro, e aí Pedro olha para aquilo, provavelmente deve ter feito aquela cara de isso é impuro, entendeu? E aí Deus fala para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro fala, imagina, isso é loucura, isso aí na minha boca nunca entrou algo contaminado. Eu sou uma pessoa que segue a risca. Nunca comi nada contaminado. Não vai ser agora que eu vou comer. E aí Deus baixa o lençol e fala, mata e come. E aí ele fala, não. Pedro tinha um problema, porque ele precisava falar 3 vezes para Pedro ouvir, né? Porque Jesus pergunta se ele, Pedro, tu me amas? Ele responde 3 vezes, Senhor, eu te amo, mas ele nunca responde o que Jesus queria. Depois, na terceira vez, Pedro negou 3 vezes, Pedro precisou ser perguntado 3 vezes por Jesus, e agora Deus também, Pedro, é a terceira vez, agora acho que vai, hein? Pedro, mata e come. Aí ele fala, não, Senhor, jamais na minha boca entrou algo impuro. E aí Deus fala, Pedro, não torneis impuro aquilo que eu santifiquei. Né? Não batize, não dê o rótulo de imundo numa coisa que eu tornei santo. E aí ele vai e come. E ele pega e um pouco depois ele fala, tem um cara que vai te chamar. E aí chega os mensageiros de Cornélio e fala, ô Pedrão, seguinte, tem uma galera que está precisando saber de você, tem o meu chefe Cornélio que quer saber de você o que você tem para contar sobre um tal de Jesus. E aí ele vai lá e quando ele entra na casa de Cornélio, se ele não tivesse tido essa visão de Deus sobre o negócio do lençol com os bichos peçonhentos lá, ele não entraria. Ele fala para Cornélio, ele fala, olha, de acordo com a minha religião judaica, com o meu plano de fundo, com os meus paradigmas, com os meus sacramentos culturais, que a gente já viu nos outros vídeos, de acordo com isso, nem na sua casa eu deveria entrar. Mas já que Deus falou que tornou santo, que não é para fazer essa divisão, eu vou entrar e vou te contar sobre Jesus. Né? E ele faz isso. Então Pedro está o tempo todo, ele fica fazendo, até então, né, até esse momento de Cornélio, ele fica assombrado, ele volta para Jerusalém, fala para os seus colegas, para Tiago, para João, para os demais discípulos de Jesus, fala, gente, olha, eu fui na casa do Cornélio, Cornélio aceitou a Jesus, ele é gentil, ele não é judeu, e funcionou para ele recebeu o Espírito Santo, ele aceitou Jesus, ele mudou de vida,
E nem judeu ele é, que Deus está prestando atenção nos gentios também. Olha, pessoal, presta atenção. E todo mundo, né? E todo mundo deu graças a Deus por isso. Só que até então Pedro tinha essa divisão. E essa divisão também demorou para sair de Pedro, porque um pouco mais para frente em Atos, ele está almoçando com os gentios, aí chega uma galera judaica, da religião judaica, chega e ele, com vergonha de ser visto com os gentios, ele levanta da mesa e vai comer com os de pedigree judeu. E nisso, Paulo está ali. E o apóstolo Paulo, olha e fala: ô, peraí, não era isso que você, não foi isso que você aprendeu. Deus precisou perguntar 3 vezes e você não aprendeu ainda. Ele foi lá e diz a Bíblia que ele encarou face a face com Pedro e bateu testa com testa e falou: e como é que você está fazendo um negócio desse? Onde já se viu? Ele repreendeu o apóstolo Pedro, porque de acordo com a Bíblia está escrito lá, Paulo diz, Pedro era Cefas, né? Era passível de repreensão, porque estava fazendo essa diferenciação entre sentar para comer com judeus ou com pessoas sem pedigree judaico. E você imagina o naipe, porque Paulo já era esquentado, pelo que você olha ele já era aquele cara que assistiu, por exemplo, a execução de Estevão a pedrada a sangue frio. Né? O cara ele já era meio esquentadão. Pedro também era outro que não era flor que se cheire, porque Jesus foi ser preso, ele foi lá e já arrancou a orelha do cara na faca. Imagina os dois brigando de frente e a galera olhando a treta rolando, né? Então, pra você ver como que é complicado. Então, essa síndrome de Pedro, essa atitude de Pedro frente a certas coisas do aqui eu não entro, aqui eu não toco, é uma extensão, ou é um outro lado da moeda da síndrome de Eva. Na síndrome de Eva, a revelação não era considerada suficiente, a regra que Deus deu não é considerada suficiente, e então eu aumento a regra e deixo ela mais complicada para tentar fazer ela funcionar para mim, ao invés de eu simplesmente acatá-la. Então eu aumento as minhas regras. E aqui na síndrome de Pedro, ela tem o conceito dela é o seguinte: eu agrado a Deus, eu só consigo ser aceito e agradar a Deus não me relacionando e não tocando nem interagindo com coisas impuras. Então, eu só posso para eu manter a minha santidade, eu tenho que manter contato apenas com o que é considerado santo. A salvação do indivíduo, né, seu relacionamento bom com Deus, para ele ficar de bem com Deus numa boa, ele só pode interagir com aquilo que a religião e os sacramentos culturais e os paradigmas da sua religião dizem que é santo, e se ele interagir com coisas, com objetos, lugares ou situações que não são consideradas santas, ele está sendo imundo, ele está pecando, ele está sendo profano, né? Então, a síndrome de Pedro é essa afirmação ou essa atitude de que somente é fiel a Jesus aquele que toma muito cuidado para não tocar nem interagir com coisas consideradas impuras. E para isso a pessoa deve mapear muito bem o que é sujo, o que é impuro, o que é do diabo e o que é de Deus, o que é puro, o que é santo. Aí nós temos 2 principais problemas que acontecem. Né? Um é de você atribuir às coisas um juízo de santidade ou de profanidade em si. Então, tipo assim, sei lá, eu vou fazer, não estou ganhando para isso, mas vou fazer uma merchan aqui. O Pepsi. Bom, a Pepsi, a Pepsi se eu tomar ela é ruim por si ou ela é pecaminosa por si? Então, se eu consumi-la, vamos dizer que na minha religião a Pepsi é uma coisa proibida. Para algumas pessoas, Pepsi é algo profano, só a Coca que é santa, né? Mas imagina que eu sou da igreja da Coca-Cola, como eu conheço alguns que poderiam frequentar uma igreja de Coca-Cola. Eu estou na igreja da Coca-Cola e a igreja da Coca-Cola diz que Pepsi é profano, é maldito, não posso interagir com ela. Se eu interagir com ela, eu estou em pecado. Bom, eu estou colocando na substância Pepsi o pecado. Primeiro que eu não faria parte
dessa igreja já porque eu acho a Pepsi muito mais gostosa. Mas você está entendendo que eu estou colocando no objeto a condição de santo ou de profano, de imundo, de pecaminoso, né? E o que Jesus vem mostrar, vem a esclarecer e nos ensinar é que as coisas não estão impregnadas de pecado, mas quem está impregnado de pecado é a mão daqueles que interagem, né? Então tem até uma fotinho aqui no livro aqui, ó, de uma mão suja, tá? Uma mão toda suja, porque o problema não está nas coisas, o problema está na atitude de quem as manipula, né? Tudo na mão do ser humano pode virar uma desgraça, né? Então como Paulo, o apóstolo Paulo fala para o seu discípulo Tito, ele fala na carta a Tito, que é maravilhosa, leia, tá no Novo Testamento, é curtinha, tem acho que 2, 3 páginas. Ele fala assim, ó, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados infiéis. Antes o seu entendimento e a sua consciência estão contaminados. Quer dizer, vou dar um exemplo um pouco mais atual. Uma moça que tem um corpo bonito, uma moça bonita, uma mulher bonita. Ela em si, ela não é o pecado. Ela não é pecaminosa, a mulher ser bonita. O pecado está no olho daquele homem que cobiça e olha para ela e fica imaginando 1001 coisas. Quem está pecando é o cara que está olhando, não é a mulher em si por ser bonita. Idem por exemplo, para vinho. Tem gente que fala, e isso é um dos excessos que eu acho que não deveríamos manter, deveríamos explicar muito melhor, mas, por exemplo, o vinho dentro da religião evangélica de hoje. O vinho é uma bebida alcoólica, o álcool é do diabo, o álcool deve ser abolido. O álcool não é em si diabólico, mesmo porque Jesus usou isso na Santa Ceia, né? Então, o álcool não é diabólico, mas o ser humano interage com o álcool de maneira pecaminosa. Por quê? Ele põe no álcool o seu alívio, ele põe no álcool o seu descanso. Se tudo está dando errado, ele não vai para Deus, ele vai para o álcool. Ele põe o álcool na frente da família, ele põe o álcool na frente da sua integridade física. Então, o ser humano não sabe se relacionar com o álcool de maneira saudável, né? Pelo menos na religião, na nossa cultura ocidental, isso é cada vez mais difícil de acontecer. Então, o álcool não está impregnado de pecado. Quem está impregnado de pecado é a minha natureza, né? A minha mão está suja. Então, não importa no que eu toque, eu vou tocar e vou sujar, vou contaminar. Religião cristã. Você quer o cara cantar um hino bonito, uma música bonita para Deus, é válido, é santo? Cantar para Deus é louvor, cantar para Deus é legal, entendeu? Tipo, coisa mais santa quase não tem, meu. Santo é de todos os santos, entendeu? Agora, se o cara canta com o intuito de ser visto, admirado, consumido como grana, né? Se na atitude dele ele está fazendo aquilo para ego próprio, por fora pode até parecer muito piedoso, ou seja, alguém devotado a Deus, com muita devoção a Deus, mas por dentro, de fato, ele está pecando, porque ele está cantando para ele mesmo, para a glória dele mesmo, e não para enaltecer, para bendizer a Deus. Não existe nada que a mão do homem não consiga estragar, não consiga contaminar. E às vezes a contaminação é tão sutil e é tão lá no fundo que passa uma impressão de piedade, ou seja, de devoção. Puta, aquele cara é muito devoto. Aquele cara é um cara assim espiritual, aquele cara que você olha para ele e fala, você tem um cara que leva a sério esse negócio de Deus, essa pessoa, essa mulher, esse cara. E muitas vezes o que ele está fazendo pode parecer muito piedoso, pode parecer muito devoto, mas no fundo ele está fazendo com alguma contaminação, seja por orgulho, vaidade, ele está por interesse, né? E a síndrome de Pedro é essa autoenganação de que eu consigo fatiar o meu mundo em santo e profano. Aqui, como se fosse um tabuleiro de xadrez, aqui eu piso, aqui eu não piso,
aqui eu pulo desse para esse. E com isso eu consigo garantir que Deus gosta de mim, que Deus está contente comigo e às vezes até que Deus me salva. Tem gente que coloca a própria salvação, o próprio destino pós-morte, ou seja, o céu, nisso, coloca a sua confiança nisso. Então, eu nunca fiz isso, então eu nunca frequentei o ambiente tal, eu nunca me envolvi com pessoas assim, assim, assado. Então, mérito, eu me resguardo, eu vigio para que eu não caia em pecado. O problema é que isso vai exatamente contra a antropologia cristã, ou seja, a explicação da religião cristã para o homem. O evangelho, aquilo que Deus revelou ao homem vocês não prestam, vocês prestavam, vocês caíram, o pecado entrou na vida do homem, o homem se tornou um ser com as mãos sujas. Onde ele encosta, ele contamina. Então, você não consegue fazer as coisas boas por si só. Essa é a grande mensagem. Vocês precisam de reconciliação com Deus, porque sozinhos vocês não vão saber que precisam, não vão buscar reconciliação e quando buscarem não vão conseguir. Então vocês precisam de uma ajuda externa. Então aí entra Jesus para se dar no nosso lugar, naquela história da crucificação. Através da cruz ele paga aquilo que a gente deveria e merece todo dia, que é a morte, né? E então, na síndrome de Pedro eu mereço bons olhos perante Deus e eu agrado ele através do meu esforço por não interagir com as coisas profanas e buscar interagir só com as sagradas. O problema é que Jesus vem para quebrar isso aí e falar, gente, mas não tem sagrado e profano. Vocês são o problema. Tudo é lícito para aquele que está em Cristo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas fazem bem, nem todas elas edificam. Né? Esse é o que Paulo depois repete lá na frente. Então, o problema não é o vinho, o problema é você e o vinho. O problema não é a beleza do corpo feminino ou do corpo masculino, mas a cobiça que está no seu olho de olhar para ele ou para ela com um desejo que não te compete. Então esse é o cerne da questão. A síndrome de Pedro é essa autoconfiança de que você consegue por si só ser merecedor da boa vontade de Deus, da alegria de Deus, sendo que Jesus vem mostrar, e toda a Bíblia está recheada de exemplos de que nós somos o problema e não as coisas em si. Então esse também tem, além do problema de você colocar mérito em si próprio, você está colocando defeito naquilo que Deus criou. Você está entendendo que você está se colocando acima ou no mesmo nível de Deus? Fala, Deus, esse negócio que o Senhor criou, essa uva, depois ela vira vinho, vinho é pecado. Onde que o Senhor estava com a cabeça quando criou vinho? Onde que o Senhor estava com a cabeça quando criou a cevada? Porque a cevada, se você juntar, deixar ela fermentar, vira cerveja. O senhor, o senhor podia ter dado uma melhorada, né? Então isso é idolatria de si próprio. Isso aí você está se colocando no nível de Deus, a ponto de dizer que uma coisa que ele criou, ou derivados dela, são coisas ruins, né? Você quer outro exemplo? Cannabis sativa, vulgo maconha. É uma droga ilícita e não deve ser consumida. Porém, é uma criação de Deus. A planta cannabis sativa é uma criação de Deus. Com a medicina e com as pesquisas, a substância ativa dela tem ajudado, só a substância, não a droga, tem ajudado a problemas neurológicos. Tem atuado, porque ela é uma droga psicotrópica, ela atua na mente da pessoa. Então, a substância é a THC, o tetrahidrocanabiol, a substância ativa da maconha, foi extraída da planta e virou um remédio. Esse remédio ajuda pessoas que têm epilepsia, que têm outros problemas neurológicos. Deus colocou muita coisa boa nas coisas que ele criou que também são boas. A Gênesis diz, Deus criou e viu que era bom. Ele não diz que viu e falou, tem muita coisa boa. Não, ele criou coisas boas e nos dá sabedoria pela sua graça, pela sua boa vontade, ele nos ajuda a achar descobertas científicas para transformar isso em coisas para o nosso dia a dia.
Então, só que o que o ser humano faz? Ele consome na forma de droga. Ele consome para preencher um buraco em si, como fuga da realidade e assim por diante. Quando, na verdade, isso pode ser uma bênção através da medicina. Então, o problema é a mão que está contaminada e não a substância em si. Então, a síndrome de Pedro é exatamente isso. É você rachar o mundo entre profano e sagrado. Coisas que são ruins em si mesma, coisas que são boas em si mesma. Isso também cria um cisma muito grande. Cria um problema do tipo, na igreja eu me relaciono com as coisas de Deus. Saindo da igreja, não tem mais nada que possa ser de Deus. Então também eu não tenho que me preocupar, eu posso interagir com elas, porque com elas eu não tenho regra. Com as coisas de Deus eu tenho regra na Bíblia. Entendeu? Esse pensamento dualista, do tipo, eu tenho coisas que são da igreja, e ali eu tenho que ter cuidado, ali é sério, é coisa de Deus. E do outro lado eu tenho coisas do mundo, coisas que Deus não tem nada a ver com elas, eu não posso, e nem tem porquê eu me preocupar em interagir com elas de maneira santa, e aí eu posso aproveitá-las do jeito que eu quiser. Né? Quando na verdade o que Deus fala é, tudo que eu criei é meu, e eu criei vocês para aproveitar isso e dei para vocês, eu tenho um conjunto de regras ou de pontos de vista para que vocês interajam com isso de maneira boa, de maneira benéfica. O que vocês, seres humanos bestas, né, fazem é interagir com as coisas boas que eu criei da maneira errada. E aí vocês se complicam e sofrem a curto, médio e longo prazo. Eu não, eu tenho uma coisa para vocês, porque eu criei, eu sei como vocês vão aproveitar melhor isso, sem se machucarem, sem machucarem os outros. Isso é aquilo que Deus tem para a nossa vida. E a gente fica procurando mapear as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Um exemplo é esse aí do Pedro e Cornélio, né, que ele foi surpreendido por Deus para ir pregar para Cornélio, e depois disso eles acabaram indo até Antioquia, que ficava ali perto, um pouco mais para cima ali da Galiléia, e eles começaram a pregar para alguns gentios, e ali do próprio conjunto de pessoas ali de Antioquia saiu muitos outros gentios pregar para outros gentios, e aí a palavra de Deus se espalhou por todo mundo conhecido. Então chegou num ponto em que as pessoas aquilo invadiu o mundo antigo, né? Então eu acho importante pontuar isso. A síndrome de Pedro, ela é essa tentação de mapear o que é santo e o que é sagrado e separá-los de uma coisa profana e mundana, sendo que Deus fala tudo é meu, né? Leia depois a carta de Paulo a Tito, vale muito a pena, é curtinha, tem em qualquer Bíblia no Novo Testamento. E fazendo um resumo, né? Na síndrome de Pedro eu tenho que tomar cuidado com o que eu me relaciono para que eu não peque. Então o pecado está fora de mim, né? O pecado está nas coisas. E aí, se eu não me relacionar com elas, eu não estou com pecado. É o pulo do gato. Quer dizer, não, eu sou bom. É que tem coisas que são pecaminosas, que são armadilhas. Se eu for para elas, eu caio, né? Então isso eu coloco o pecado fora de mim. Eu não reconheço que eu sou pecador. Eu coloco o pecado nas coisas e não em mim. Na síndrome de Eva, que a gente viu no vídeo passado, eu amplio a revelação de Deus para garantir a santidade e afastar o pecado das minhas mãos. Então eu coloco mais regra do que Deus colocou, porque já para garantir que ninguém vai interagir com essas coisas. Então, síndrome de Pedro e síndrome de Eva são dois lados da mesma moeda. É o ser humano tentando sair da cena, colocar o pecado, a culpa das coisas erradas que acontecem com ele, fora dele, e deixar ele mesmo numa posição de eu sou vítima das coisas que tem ao meu redor, né? E nas duas síndromes, quem garante a santidade, ou seja, agradar a Deus e se manter puro, é a ação do homem, o esforço humano. Uma na ação, que é o Pedro, eu não vou fazer aquilo, não vou ali, não vou lá, ou na mente, que seria a síndrome de Eva ampliando as regras, né? No fim da conta, né, no fim das contas, tanto a síndrome de Eva quanto de Pedro são idolatria, porque eu coloco a confiança, eu coloco a aceitação de Deus para comigo
é, em mim. Eu faço as coisas para ser aceito por Deus. Eu sou bom o suficiente para colocar mais adendos nas regras que Deus já colocou. E eu sou bom o suficiente para dizer isso é santo, isso que Deus criou é santo, isso que Deus criou não é tão santo. Isso é idolatria. Qual a diferença disso para você fazer isso e se colocar no mesmo nível de Deus, falando o que é bom, o que é ruim e quais são as regras que devem ser seguidas, e a atitude de Lúcifer, que era o anjo portador de luz, Luciferes, portador de luz, e que tentou ser igual a Deus. Pense comigo. Essas duas síndromes têm levado a igreja a gastar muito tempo com as coisas periféricas e não com as coisas que realmente Deus se importa, que é misericórdia, compaixão, graça, ou seja, gratuidade na boa ação, desprendimento em favor do outro, né? Reconhecimento da sua natureza pecadora e, principalmente, acima de todas essas coisas legais que eu acabei de falar, o reconhecimento e a rendição do nosso coração a um Salvador. Você fala, eu sou pecador, sim. Eu tenho as mãos sujas pela minha natureza pecaminosa e tudo aquilo com a qual eu interajo está contaminado, não porque é ruim em si mesmo, mas porque eu, como ser humano, não sei aproveitar sem pecar. Então, isso é muito importante. E aí, quando você reconhece isso, você fala, eu preciso de um Salvador, porque eu não sabia que eu estava em pecado. Quando eu soube, eu tentei fazer por mim mesmo, não consegui, e por isso eu preciso de alguém de fora venha me resgatar. E esse alguém já veio, já fez o sacrifício que era necessário, pagou com a sua vida, e esse alguém foi Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Você aceitando Ele pela fé, você aceitando a obra salvífica dele, ou seja, esse sacrifício dele por você, e acreditando nele como seu Senhor e Salvador, o resto, o teu bilhete já está garantido. E você não vai procurar ser a melhor versão de você mesmo para ir para o céu, mas sim porque você está contrito, você está emocionado com o fato de que você já está com o seu pós-vida garantido. Essa foi a Síndrome de Pedro. Um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.